Vou usar esse microfone. Escolha mesmo no aparecedor. Fone sempre. Tô com vontade de acender aquela luz ali. Vamos aqui para cá fazer Deus capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: a partir do 4 aqui para a gente. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos, doações, pelo pecado não te agradam. Então diz: eis aqui, veio no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como assim diz? Sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, como a salvação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A gente vai meditar do andar, né? Então, de que assunto nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar hoje um assunto que não é agradável, não é uma palavra agradável no sentido da palavra, né? Pecado. Pecado os nossos pecados já foram perdoados. Então, todos nós já temos, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, já temos os nossos pecados totalmente perdoados. Totalmente. Quando a gente diz assim que nós temos os nossos pecados totalmente perdoados,
fica algo no ar, uma interrogação. Então, se nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, arrependidos dos nossos pecados, nós somos perdoados, então é necessário a cada dia a gente pedir perdão a Deus pelos pecados. Vamos ver. Sim. Porque isso, sim. Mas aí fica uma coisa no ar. Se nós formos perdoados lá na cruz, se Cristo já nos perdoou, então por que precisamos continuamente estar aqui? Por que precisamos continuamente sermos perdoados? Porque somos imperfeitos. Parte, né? Tá no caminho aqui. Então vamos lá. Vamos para o contexto que nós vamos chegando. O versículo 10, do capítulo 10, eu quero que você não se atente aí, tá? Confira comigo aí. O versículo 10. O versículo 10 do capítulo 10. Olha como que ele diz. Porque o contexto aqui de Hebreus 10 está falando do sacrifício que Cristo fez para nos perdoar. Você acredita que o que Jesus fez na cruz foi suficiente para te perdoar? Ele perdoou todos os pecados. E aquela frase de João, que João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa tirar o pecado do mundo? O que significa Cristo ter tirado o pecado do mundo? Deixa eu dizer falar, não tem problema não. O que significa Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Manda no versículo 10 da vez, por favor. O que significa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Tirar o pecado, né? Por que ele não diz assim, o Cordeiro de Deus que perdoa o pecado do mundo? E por que a frase? Porque a frase é tira e não perdoa. Vamos lá. Na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo. A oração aí o que é oração? A oração do corpo foi exatamente o que aconteceu com o Senhor. Ele derramou todo o sangue. O corpo de Jesus ficou sem sangue. Então ele espremeu todo o sangue que tinha no corpo dele, foi espremido. Caiu no chão. Não ficou sequer uma gotinha. Tá? Nem uma gotinha se ficou. Ele foi espremido. Então por isso que é oração. Porque o corpo ficou sem sangue. O sangue foi derramado. E esse sacrifício foi feito quantas vezes? Uma vez. E como é que funcionava no Antigo Testamento para que os pecados fossem não perdoados? Porque no Antigo Testamento a gente não vai ver que
A morte do animal era para perdoar pecado, não era para perdoar pecado. No Antigo Testamento. A morte do cordeiro ali, do animal, era feita para cobrir pecado. Tá certo? Não era para perdoar, era para cobrir. O pecado era coberto. É como um pagamento pelo mal feito que o cara tinha feito, né? Isso. Você pegou, matou um animalzinho, não pagou. Isso, pagou por aquilo, né? Exatamente. Então, a pessoa cometeu o pecado. O que era feito? Ele ia até o sacerdote fazia aquele sacrifício para pagar, não é isso? Como disse o evangelista Augusto, para pagar aquele pecado. Não era para perdoar, era para pagar como um pagamento ali, daquele pecado cometido. Tá certo? Então, não era que a pessoa que era levada ao sacerdote, quando o animal era sacrificado, não significava que a pessoa estava perdoada por todos os seus pecados. Foi muito boa a fala do evangelista Augusto, porque aquele sacrifício que o sacerdote fazia era para apagar aquela transgressão. Não todas as transgressões, mas aquela. Tá certo? Então qual é a diferença? Sempre morreu muito animal por dia, né? Morrer muitos animais. Porque cada pessoa que ia até o sacerdote, ele levava um animal, e aquele animal era sacrificado por aquela pessoa e por aquele pecado cometido. Aquele pecado específico. Agora, por que ali o texto diz que a oração do corpo, ou seja, todo derramamento do sangue de Cristo, que não era mais de um animal, mas era de uma pessoa que estava pagando o preço, foi feita uma única vez. Então, a partir de Cristo, já não necessitava mais do homem ir até o sacerdote levando o animal para sacrificar. Porque o próprio Jesus Cristo ali, ele pagou o único preço, não só por um pecado cometido, mas por todos os pecados. Agora, Jesus estava pagando o preço e pagando o preço e perdoando todas as pessoas, sim e não, sim e não, sim e não. Sim, porque o sangue de Cristo foi para perdoar todos os pecadores, porque o sacrifício foi aberto para toda a humanidade. Porém, em Mateus capítulo 26, versículo 28, quem pode abrir para nós? Ele. 26, 28. Pode. Porque Cristo é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Isso. Então, o sangue ali, o sangue da remissão foi derramado por muitos. Por que muitos? Está lá em João 1:11, né? Os que receberam, né? Então, esse sangue, ele só vai valer, ele só vai purificar o pecado daqueles que foram perdoados. Então, o sangue ele vale para todo aquele que foi perdoado, que recebeu o grande Jesus Cristo, recebeu a purificação, que ele foi perdoado. Então, agora, de que tipo de pecado nós fomos perdoados? Agora a nossa pergunta: de que tipo de pecado nós fomos perdoados? Todos os pecados que nós tínhamos antes de ter o conhecimento de
Isso. Por isso a necessidade, meu pensamento, a necessidade de pegar e se pegar para Jesus Cristo novamente. Porque aí você já estava nova, né? Você já fez aliança. Mas só que você quem andou quebrando essa aliança. Então tem que Isso. se pegar novamente para ser reconciliado. Isso. Então todos nós fomos perdoados. De que tipo de pecado? Nós fomos perdoados do pecado, do pecado que você nasceu com ele. Entendeu? Uma pergunta: a Manu é pecadora ou não? Sim ou não? O que foi que ela fez? Mamou no leite da mãe. Em pecado, né? O salmista diz: em pecado fui formado. Eu já nasci em pecado. Sim, você falou. Só herdou o pecado. Já herdou, já veio com ele. Você já veio, você já nasceu pecador. Não é porque você é homem que você agora é pecador, né? Não. Já nasceu pecador. Pronto. Então, mãozinha não fez nada, mas já é pecado. Isso. Romanos 5:12 diz lá: pelo que, como o povo entrou no pecado do mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, principalmente a mãozinha, né? Por isso que todos pecaram. Mas como que todos pecaram se eu não tenho culpa nenhuma? Você já nasceu culpado. Já nasceu devendo. Já nasceu devendo. Sem nunca ter cometido isso. Já nasceu devendo. Então, que pecado Cristo tirou? Lá quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele não fala perdoa, tira o pecado do mundo. Que pecado Jesus tirou do mundo? Pronto. Esse pecado ele arrancou de você. Com relação a esse pecado, nós somos o homem perfeito. Todos estavam condenados ao inferno e à perdição. Aí quando Cristo morreu na cruz, quando aconteceu a operação, o sangue foi derramado ali, todo o sangue foi derramado. Naquele momento ele estava perdoando o meu pecado. E eu nem estava lá. Quem tem mais sangue aqui? Ninguém. E o seu pecado já estava sendo pago ali. Ele estava tirando ali. Então, pastor Francisco, já que Jesus morreu e tirou o meu pecado lá na cruz, então eu nasci sem pecado. Não. O preço foi pago. O pecado foi tirado. Mas você só toma posse quando você aceita a Jesus Cristo. Aí você tomou posse. A partir daquele momento, o que está em Mateus 26, 28, que diz que ele morreu e o seu sangue foi por muitos, você está incluído nesses muitos. Recebeu a habitação. Recebeu a habitação. Pronto. Você foi lá e deu o que eu quero. Pronto. Até aqui, tudo certo? E Romanos, vamos voltar um pouquinho. Romanos 3, 23.
Isso. Tu que te glorias na lei, Não. Romanos 3:23. 3:23. Isso. Porque todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Todos pecaram. Mas quando foi que todos pecaram? Ainda estamos em Adão. Quando foi que todos pecaram? Lá no Éden, nós pecamos lá. Então nós hoje estamos numa condenação destinada a essa condenação. E todos pecaram. Todos, sem exceção, todos pecaram. Foi tão do jeito, hoje nós estávamos conversando a respeito disso, foi tão do jeito que todos pagou, né? Sim. Entre o homem, a mulher e a serpente. Ali foi o pagamento pela atitude ali. Eu vou fazer um pedido aqui. Eu vou fazer uma prova aqui, pode ser? Vou pedir que o Tiago Gabriel já tome bem a posição do Lucas, e o Lucas na marcou, ele ficar com o microfone, pode ser? Tiago Gabriel? O senhor ficar na portaria por ele, só para ele ficar com o microfone aqui, pode ser? Então o senhor pega a posição do Lucas, faz essa prova para nós. Eu preciso dar um microfone para a gente ouvir os irmãos melhor. Porque às vezes tem um lá atrás que não está conseguindo ouvir a fala do pastor, por exemplo, para os irmãos podem entrar nesse ponto, né? Eu quero a participação dos irmãos para Deus e abrir o nosso Deus aqui, certo? Então, a partir daquele momento, todo mundo pecou. Então não tem essa conversa de que uma criança nasceu sem pecado. Não, todo pecador. Então Cristo tirou o pecado do mundo. Que pecado? Ele tirou o que Adão fez. Ele arrancou aqui. E agora, quem crê em Jesus Cristo está perdoado. Agora vem aqui, vai para cá. E as transgressões que nós praticamos? É diferente, né? Lucas 24:47, quem pode abrir para nós? Isso. Está escrito: e ele em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando pelos povos de Jerusalém. Isso. Então, depois que Cristo veio, que foi embora para o Pai, que fazia nas céus, ele pediu que a mensagem do perdão, do pecado perdoado, fosse ministrada. Mas ele disse que ia começar primeiro pela capital de Jerusalém. Começar por lá. Começou por lá. Começou. E em seu nome se entregasse para o arrependimento e a remissão dos pecados. Em todas as nações, começando por Jerusalém. Isso. Essa foi a ordem de Jesus Cristo. Atos 2:38. Quem pode abrir? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
E assim como o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Então vamos lá. Todos os dias o sacerdote aparecia fazendo a mesma coisa. Era ou não era? Oferecendo os mesmos sacrifícios. Mas o sacrifício tirava o pecado. Está ali. Só cobrir. Só uma maquiagem. Só maquiagem. E aí a pessoa ia lá, pecava de novo, voltava de novo para o outro animal. E ia lá e sacrificava de novo. Pastor, aí uma análise que muitos era uma dívida impagável e o pecador ia lá e só amortecia como se estivesse pagando o mínimo do juro daquela dívida. Então ele nunca ia pagar aquela dívida, porque ele não pagava o total. Aquele animalzinho que era sacrificado era como se fosse para amortecer o juro daquela grandiosa dívida que ele nunca iria pagar. Isso. Bem colocado. Cobrir aqui. É como você devendo um cartão de crédito. E aí quando liga para você diz assim, R$1.000, quer dizer. Aí o banco diz assim, você pode pagar R$50. Aí você vai lá e paga R$50 achando que está diminuindo a dívida. Pelo contrário, está só aumentando. Então, o que o sacerdote fazia? Ele cumpria aquele pecado. E o que Jesus fez? Ele tirou. Agora, um detalhe aqui, presta atenção. O pecado que o sacerdote sacrificava no animal não era o pecado que o homem nasceu por ele, que nós estamos falando aqui. Era a transgressão. Entendeu? Ninguém conseguia tirar o pecado que o homem nasceu, aquele pecado que nós nascemos. Ninguém conseguia tirar. O animal não tirava. Nós éramos perdoados pelas transgressões que praticávamos, mas continuávamos pecadores. Agora aqui, eu vou entrar numa parte que vai dar um nó. Vamos lá. Então, o que você está falando? Estou falando o seguinte: que quando o sacerdote recebia um animal e sacrificava o animal pela transgressão cometida, pelo pecado cometido pela pessoa, aquele pecado era coberto. Mas a pessoa continuava pecador. Agora não é nada, me acompanha. Agora, quando Jesus morreu na cruz, derramou o sangue, ele derramou a única vez. Agora, ele tirou o pecado de nós. Está entendendo? Glória a Jesus. Você está entendendo? Ou está difícil entender? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ou o que estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que você que aceitou Jesus como Salvador, você não tem mais aquele pecado mais. Você agora é o santo. Então, aquele pecado que Adão trouxe foi arrancado de mim. Exatamente. Você não tem mais. Vou dar um exemplo. A mãozinha, as criancinhas ali, a garotinha,
já foi lembrado. O Érico, rapaz. A garotinha, ela nasceu pecadora. Tá? Só que, por ela ser crente, ela não tem mais aquele pecado, aquela mancha de água mais. Está entendendo? A Manduzinho nasceu pecadora, mas por ela ser filha de crente, ela, aquela mancha de Adão foi tirada dela. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos, enquanto ficar à vontade de responder. No arrebatamento, todas as crianças vão subir. Você acredita que sim ou não? Sim. Todas as crianças vão subir no arrebatamento? O que você acha? Pelo que o senhor acabou de falar, não. Pelo que o senhor acabou de falar, eu acho que não. Exatamente. Se tiver mais de 12 anos, né? Tem entendimento. Pastor. Se tiver conhecimento do bem e do mal, 12 anos. Bom, vamos lá. 7. Pela lógica que a gente está falando aqui, pela lógica do David, que nós aprendemos aqui, que todos nós somos pecadores, uma criança que é filho de um descrente, de uma pessoa que não tem a Deus, ela não vai ser levada para o céu. Depois do arrebatamento, não vai ter mais criança no mundo. Acabar tudo. O que você acha? Vai falar? Pode falar. Quando Jesus falou que o discípulo dava remédio das crianças, aí ele vai falou que aquelas caixas eram do céu. Isso. E são realmente. As faz depende do reino de Deus. Mas nós já aprendemos aqui em outras ocasiões que o reino de Deus que ele está falando é o céu. Ele está dizendo que todas as crianças são do céu, é isso que ele está falando. Do reino de Deus. Todas as crianças, o coração é do reino de Deus. Presta atenção. Então vamos analisar aqui. Eu vou para a lógica. A igreja subiu, todas as crianças subiram. Imagina que todas as crianças subiram. Tá certo? Acabou. Não fica criança. Tem um texto, eu não vou lembrar do texto agora, mas o texto fala que Deus não aceitará o berço do ímpio. Tem um texto assim, vou lembrar agora. Que Deus não toma para salvo o berço do ímpio. Ou seja, Deus não toma o filho do ímpio. Tá? Deus não vai tomar. É injusto Deus ir lá no berço do ímpio tomar o filho dele. Segundo o texto. Se os irmãos lembrarem do texto aí, me ajude. Mas tem esse texto, tá? Deus não vai assaltar o berço do ímpio. Então, quando a igreja for levada, vai continuar, as pessoas vão continuar tendo casando, tendo filhos, crianças. Agora, o filho do crente aqui não é diferente. Certo? Então, só será salvo, presta atenção, só é salvo, só vai para o céu quem foi tirado do pecado. De quem foi tirado. Se eu continuo com a velha natureza, aquela natureza de Adão, eu continuo aquele pecador para Deus. O pecado que Deus abomina não são as tuas obras, muitas vezes, com relação ao céu, mas é quem tu é.
Você continua o mesmo pecado que você nasceu? A natureza pecaminosa de Adão ainda continua em você? Não. Então você está purificado. Posso ler uma passagem bíblica? Pode ler, pastor. No versículo 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Existe, presta atenção, existe outra maneira de alguém ser salvo fora de Cristo? O que vocês acham? Então, por que uma criança, por ser criança, vai ser salva? Pastor, aí não pode entrar o julgamento da inocência. Não. Você não tem o poder de julgar e discernir o certo pelo errado. Aí não entra o julgamento da inocência. Pronto, vamos lá. Isso, vamos lá. Presta atenção. Olha, irmãos, a gente tem um probleminha que é achar que Deus só tem o céu para os salvos. E não é. Tá certo? Na eternidade vai haver um novo céu e uma nova terra. Existe uma classe de pessoas que vão morar em cima do novo céu. Não é porque o filho do ímpio não vai para o céu que ele vai para o inferno. Não é assim. Entende? Existe outro lugar, existe uma nova terra, existe uma outra classe de tratamento que Deus vai tratar com esse povo. Muitas vezes eu falo assim, irmãos, no arrebatamento poderoso, existe uma classe, a gente pensa assim, quem não vai para o céu no arrebatamento, vai para o inferno? Não, calma, que não é assim. Vai cair de novo. Não vai bem encaixado, não. Não é porque a pessoa não foi arrebatada, não foi para o céu, que ela vai para o inferno. Deus é misericordioso, irmão. Qual é a próxima esperança de quem não foi para o céu? A nova terra. E para quem é a nova terra? É para o povo que será purificado, será tratado de outra maneira, né? Então o filho do ímpio não foi arrebatado. Por quê? Porque ele não conheceu o Senhor Jesus Cristo. Pastor, aí entra a questão para vocês, mas ele não tem culpa. Irmãos, eu já falei aqui, vou repetir. O homem não vai para o inferno porque transgride, porque peca. O homem vai para o inferno porque ele é um pecador. Tá certo? Então assim, por que o homem vai para o inferno? É um cidadão de bem, paga os impostos direitinho, nunca trai a esposa. É um homem mais justo do que ele. E você? E ele vai para o inferno. Aí você pergunta assim, é justo isso? Uma pessoa correta, uma pessoa direita, vai para o inferno? Vai, irmão. Por quê? Porque rejeitou Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o que leva para o inferno? Não crê em Jesus Cristo. O que condenou o homem? Nós falamos aqui no domingo passado que entre Jacó e Esaú, quem foi o mais desmantelado? Jacó e Esaú, quem era mais desmantelado? E por que Deus amou Jacó? E aborreceu Esaú? Eu vou ser grosseiro aí. Manda aí. Eu acho que é pouco quis mesmo, né? Por que quis? Se foi grosseiro direto. Porque Deus quis, irmão. Deus olhou Jacó, trapaceiro, enganador, e Deus escolheu aquele homem. E Deus era com Jacó, ou não? Mas ele era trapaceiro.
E qual é o pecado que faz o homem no inferno? Pecado do sagrado. E o que é o sagrado? Jesus Cristo é o sagrado. Pastor Joaquim, aquela pessoa justa que você conhece, do direito, vai para o inferno. Por quê? Porque é gente consagrado. E tem crente, agora eu mais além, e tem crente torto e vai para o céu. Ai, pastor, não pode. Não pode por quê? Ah, pastor, o senhor está dando força para as pessoas serem tortas. Longe de mim. Agora, se Deus resolveu salvar ele, quem somos nós? Para dizer que Deus é justo. Ele está fazendo isso. E Deus disse que seja justo se fizer isso. Fala, Aí a gente vê algumas pessoas falando isso. Lá no céu vai isso. Muita surpresa boa. Vai. Você vai ter surpresa. Que surpresa boa. Quem pensou que não ia e foi. Certo. E surpresa boa, irmão. Imagina aquela pessoa que você imaginava que não ia. E você chega lá e tá lá. Aí você fica com a lógica, mas não pode. Vai. Aí você fica, mas não pode por quê? Não pode se fosse você. Se Deus fosse eu, aí sim, eu ia deixar de fora aquele crente aí. Todo. Mas Deus vai lá e trabalha nele salvo. É isso? Por quê? Porque no dia que você aceitou Jesus como Salvador, irmão, só Deus sabe que aceitou Jesus de verdade. Só aceitou Jesus. Pronto. O que Deus fez? Deus tirou o pecado dele. Porque Deus ama Jesus Cristo. É o xodó de Deus, é Jesus Cristo. O xodó de Deus é Jesus. O xodó de Deus é Jesus. Deus faz tudo por Jesus. Sem Jesus, não tem nada. Pastor, eu vou ler aqui em Romanos 20, 21, fala assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Ou ventura, a coisa formada terá o que formou, porque fizeste assim? Ou não tem poder o oleiro sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E aí? Quem? Irmãos, quem há algum de nós aqui que, segundo a nossa justiça, pode dizer que Deus está errado? Pela nossa justiça, o nosso limitado entendimento, eu acho que aqui está errado. Pastor, vou ler aqui mais uma passagem bíblica aqui. Pode falar. Ele diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então ele não tem o culpado por inocente. Então ele é soberano. Isso. Tem um texto aqui interessante que está em Mateus capítulo 18, para contextualizar o versículo. Jesus chama uma criança quando ele diz: quem você fizer com uma dessa criança, aí no versículo de número 6 ele é muito interessante. Se tratando da criança ainda, ele fala assim: mas qualquer que quiser escandalizar a um desses pequeninos que, olha interessante, que crê em mim, melhor lhe for que pendurasse uma pedra de moinho no pescoço
e submergir-se nas profundezas. Ou seja, nesses Que crê que crê. Isso. Bem contextualizado. Desses pequeninos que creem em mim. Creem em mim. Não é crer. Tá certo? Por exemplo, agora voltando ao assunto da criança. A mãozinha, ela não tem consciência, mas os pais têm essa responsabilidade sobre ela. O berço é santo, né? Então ela é santa. O berço é santo. Tá certo? Na medida que ela for crescendo, e o entendimento, ela vai tomar decisão agora se ela crê em Jesus Cristo ou não. Aí, a partir do momento que a mãozinha tiver idade para decidir a sua vida, ela vai decidir se ela vai ser crente ou não. Mas, por enquanto, ela está sob a responsabilidade dos pais que são crentes. O caminho da verdade. Tá certo? Alguém leva o pastor Joaquim? Pastor Joaquim. Coloca aí, irmão, Apocalipse capítulo 10, capítulo 12, versículo 10 ao 11. Amém? Isso é interessante, meu irmão. Amém? Porque a salvação, o diabo se luta muito para nós não salvar, né? Mas esse acusador vai ser. É isso, pastor? O 10 e 11. 10 e 11. Não, capítulo 12, versículo 10 e 11. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada esta salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusado de nossos irmãos, e derribado o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. 11. E ele o vencerá pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarás a sua vida até a morte. Amém? O que a gente pega aqui? Que o sangue do Cordeiro, né? Que a gente vê aqui que o próprio sangue de Cristo salvou, né? Isso, como o Senhor já vem dizendo, né? Então esse acusador, que é o diabo, por isso, irmão, que nós nunca podemos acusar ninguém. Nunca podemos acusar ninguém. Porque quem acusa os outros é o meio das nossas almas. É o diabo. Então esse acusador, a gente sempre, quando for acusar alguém, a gente sempre lembra disso, que o diabo sempre acusava as pessoas, tanto de dia como de noite. Isso. Né? Tá bom? Obrigado. Então, vamos perdoar pelo sangue de Cristo. Então, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, então a mancha de Arão foi tirada de você. Você não tem mais. Você foi perdoado. Você agora é santo. Pastor, mas eu continuo pecando. Sim. E por que eu continuo pecando? Porque a gente foi feito assim. A máquina está com defeito. Continua. Né? Tá com pau. A máquina está com defeito. Essa máquina aqui tem defeito. Mas aqui Deus, o homem espiritual de Deus, a nova criatura, a nova criação de Deus, ela não peca. A gente já falou disso aqui. Foi? João 5, 1 João 5, versículo 18. Não é isso? Como é que diz? Vamos lá? Quem pode ler? João 5. Isso, 1 João 5, 18. Vamos lá. João 5, 18. 1 João 5, 18. Primeira Cristo. Ah, meus amigos,
1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Só que é o seguinte, presta atenção, vamos lá. Essa tradução, presta atenção, Aguarda que já entendi. nasceu de Deus Isso, e o maligno Isso. não lhe tocou. isso, já entendi isso aí. Presta atenção, nessa tradução ela foi renovada. A tradução mais antiga ela vai dizer o seguinte: não pega. Aí os teólogos não entenderam, pensaram assim, mas como não pega? Como que alguém não pega? Tem alguém que tem a tradução de não pega? Eu tenho. Pois bem, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Pronto, mas o que é de Deus é gerado com servo assim mesmo. pronto, presta atenção. E o maligno Pronto. Qual é a diferença da palavra? Olha pra cá. Qual é a diferença da palavra? Não vive pegando e não pega. Qual é a diferença? Que não pega de jeito nenhum, é isso. E quem não vive pegando é aquele que pega, mas não pega sempre. Então o texto está correto quando diz não pega. Então por que não pega? Porque, presta atenção, quem nasceu de novo aqui? Quem é a nova criatura que nasceu de Deus? Essa nova criação, presta atenção, essa nova criatura que você é não pega, tá? O novo José não pega, o novo Francisco não pega, quem pega é o velho. Esse velho aqui pega, mas o novo que está em mim não pega. Quando pega é o velho, porque o novo que Deus deu não pega. Você acha que Deus vai fazer de você uma nova criação que continua pegando? Olha para mim, o que você acha? Irmãos, deu para entender, deu para difícil. Tem dúvida aí? Por favor. Tem alguma dúvida em relação a isso? Tem alguma dúvida? Eu vou entender aqui, ó. Isso. De quem que ele está falando? Do velho homem. Não do novo, está falando do velho. Do velho Francisco. Que me faz pecar. Mas o novo que Deus deu é novo. O batismo é o sepultamento do velho. Só que Martinho Lutero, ele tem uma frase que ele diz assim: eu me enganei, porque quando fui para o batismo, que desci as águas, eu pensei que eu tinha nadado o velho homem, mas eu não sabia que o velho homem sabia nadar. Então, o batismo é sepultando o velho homem, mas o velho homem não ficou no batismo, não. É só uma figura. O velho homem saiu das águas comigo. Eu pensando que ele tinha ficado morto, saiu comigo. E por isso que ele continuou pegando. Porque no batismo ele não ficou lá, ele veio comigo. Para ser sepultado tem que nascer o novo. Exatamente. Aí quando você nasceu de novo, nasceu aquela criatura, aquela criação divina em você. Diz que cresce com batizado na volta do novo. Passa o período do nascimento, né? Por isso que Jesus disse para Nicodemo: necessário José nascer. Tem que nascer, se não nascer, é de Deus. Mas aí ele dava a se entender. Você entende as coisas carnais, mas as coisas espirituais você não entende. Entendeu?
Agora eu pergunto para os irmãos. Os irmãos estão entendendo? Não. Que é espiritual, né? Então, os não espirituais que têm acesso às escrituras foram mais mudados porque não entenderam. Eu não entendi isso aqui, não pode isso aqui. Como pega? Foi lá e pegou, não fica pegando, não certo? Não. Dona, você não entendeu a frase. A frase está correta. Eu que não entendi. Então nós não podemos mudar a palavra de Deus. A gente tem que tentar entender ela. Irmão, presta atenção. Se tem alguma coisa que não está batendo, é você que não está entendendo. Se tem alguma coisa que não está encaixando, sou eu que não estou entendendo. A palavra de Deus é perfeita. Por isso tem que ler o contexto da história. Não ficar só na letra. Exatamente. Tem que ler o contexto, o que está dizendo, o que está explicando. Porque muitos crentes se confundem, muitos crentes já pegam um versículo e falam, qual deles não pega? Sim. Qual deles? Mas tem pessoas que têm prazer em pegar. Né, pastor? Aí é diferente isso. A nova criatura, irmãos, presta atenção. Agora vamos aqui. O gancho pastor está aqui, foi bom aqui. Quando você bebe, você tem prazer em pecar. Aí não é você que está bebendo. Entende? Ou o João vai falar? Mas a lista me pode ser. Exatamente. Olha lá. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, presta atenção, vamos só contextualizar aqui. Presta atenção. Quando você faz o mal, você fica satisfeito? Não. Pronto, isso é bom saber disso. Significa que a nova criatura que está em você está viva. Quando você não quis ser Cristo, quando você pecava, você sentiu o quê? Não, prazer, né? Não é isso? E hoje, o que você sente? Tristeza, né? Meu Deus, que Cristo. Mas às vezes a gente erra, a gente perde. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu erro, quando eu falho, irmão, eu sinto uma tristeza no meu coração. O dia para mim parece que acaba. Estou falando de mim mesmo, né? O dia para mim parece que acaba e eu fico naquela tristeza. Quando eu não vou para a oração, isso não sai de mim. Quem é esse? É o novo Joaquim. Esse é o novo pastor Joaquim. Esse aí, ó, que fica triste. Não aquele que pegou é o antigo pastor Joaquim. Por que é o antigo? O antigo não morreu? Não. Como diz o Marcelo também, feliz sabe nadar. Aí o que é que diz ali? 20 horas. Se eu faço o que eu quero, já não faço mais o pecado que habita em mim. Ele está falando de duas criaturas, a velha e a nova. Então, o texto está com essa maneira. Se dissermos que temos pecado, achamos mentiroso, né? Por quê? Porque a velha criatura está conosco ainda. Então, quando o texto diz que quem é de Deus conserva-se a si mesmo, quem é de Deus não pega, conserva-se a si mesmo, não pega, é quem não pega. Mas quem não pega? O novo. Porque o velho pega. Quando o velho pega, o novo fica triste. Como Paulo diz. Eu não quero, mas eu fiz. E se fiz o que não quero, não sou eu que faço isso, é o outro. Ah, pastor, então eu estou isento, então posso pecar à vontade e botar para o velho homem. E isso significa que o novo homem não está vivo. Se eu pego e jogo para o velho, significa que o novo está vivo. Porque
não existe dois pecados. O pecado de Adão E o fugiu. pecado da expiação que o sacerdote fazia. Tá, Era dos nossos asfaltos. Então tem dois pecados. Isso. O pecado que o sacerdote pagava preso, sacrificava animal, é o pecado da culpa. É o que o pastor Joaquim está falando. Quando eu peco, eu fico triste. É esse pecado. Mas esse outro pecado é necessário sacrifício. O pecado de Adão. Isso. Consegue pagar. Isso. O sangue de Cristo nos perdoou, ou seja, o sangue de Cristo tirou de nós o pecado de Adão. Tirou. É o que João diz. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Do mundo é o sistema de mundo de pessoas, né? Ele tirou esse pecado. O pecado entrou no mundo e ele tirou agora. Esse pecado aí, pastor, que está em Hebreus 10:17, né? Isso que nós estamos meditando aqui. Hebreus 10:17. É, leia aí. Pode ler. Jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Isso. Vou ler mais. É, pastor? Está perdoado. Tá. Aqui também, encerrado nesse assunto aí, Gálatas 5, 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E eles opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então é uma guerra travada, é uma vozinha dizendo assim, faça, e outra dizendo não faça. Isso. Então, o velho homem está sempre querendo ressuscitar, igual o senhor falou aí. Isso. Martin Lutero falou assim: eu não sabia que ele sabia nadar, eu tentei matar ele, mas ele está vivo ainda dentro disso. Então nós temos que estar andando em espírito para que o velho homem não sobressaia e venha afogar ou matar o novo homem que está sobrevivendo. A nossa guerra é essa. É a guerra travada. É andar em espírito. Para que não deixemos esse velho homem